É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas informações do Flamengo, do Mengão. Pessoal, hoje, 4/11, Globo Esporte atualizando todas as informações do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Amanhã o Flamengo enfrenta o São Paulo pela rodada do Campeonato Brasileiro. Malvadão aí que busca a liderança do campeonato. Fez sua parte, venceu o Sport, só que contou ali com o azar do Palmeiras também vencer e ali continuar na liderança. Mas o Flamengo tá coladinho, pessoal. 1 ponto de diferença apenas pro Flamengo tomar essa liderança do Palmeiras logo. Torcedor flamenguista, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tarde, gente boa, Globo Esporte chegando amanhã. Flamengo pega o São Paulo, o jogo é fora de casa, de olho na liderança do Brasileirão. Calma, a Globo vai transmitir esse jogaço logo depois de 3 graças. Vou conversar aqui com Marcelo Correge, tem muita informação do Flamengo pra gente, pra esse momento, esse jogo, mais um jogo difícil no campeonato. Fala, Correge. É isso, Cobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Terminou agora há pouco o último treinamento do Flamengo aqui no Ninho do Urubu, antes desse jogo tão importante contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em que o time segue na perseguição ao Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Treino fechado, como de hábito, Felipe Luiz é um adepto severo do sigilo, mas agora há pouco, enquanto você aquecia sua voz aí no estúdio do GE, a gente viu o ônibus da delegação deixando o Ninho do Urubu rumo ao aeroporto Santos Dumont, onde o time embarca às 2 horas, voa às 2h55 para São Paulo, desce a serra, vai para a Baixada Santista, onde enfrenta o São Paulo amanhã. Felipe Luiz não está contando com os 5 jogadores que estão no departamento médico. São eles: o Pedro, o Carrascal, o Everton Cebolinha, o Jorginho e também o Léo Ortiz. Portanto, dá para imaginar apenas um time e talvez um ataque com Samuel Lino, Gonçalo Plata e o Luiz Araújo pelo lado direito. Por que não o Bruno Henrique? Está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Por falar nele, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva marcou finalmente o julgamento do Bruno Henrique no pleno pela suspeita de envolvimento no esquema de manipulação de apostas esportivas em 2023. Vai ser no dia 10 de novembro, a próxima segunda-feira. Lembrando que o Bruno Henrique foi punido em setembro na primeira instância com 12 jogos e está jogando desde então com efeitos suspensivos, Cobar. Correge, o jornalismo é dinâmico. Enquanto você falava, agora mesmo, saiu a lista de relacionados do Flamengo para o jogo e Carrascal e Cebolinha estão nela. Um abraço para você, Marcelo Correge, o repórter que o Brasil elege. Valeu. Amanhã, continuando o giro da nossa reportagem, amanhã tem clássico carioca, gente. No Brasileirão é Botafogo e Vasco. O Correge que acompanhou o último treinamento do Felipe Luiz, fechado, não tivemos acesso a nada, né, meu amigo? O que você conta pra gente dessa preparação? Como sempre, né, Joana? Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Taon. Treinamento aqui no Ninho do Urubu, sempre fechado à imprensa, inclusive para equipe de televisão do próprio Flamengo, que nunca acompanha as sessões de treino do Felipe Luiz. Ele é muito... ele faz muito valer essa posição dele de segredo, de manter o trabalho dele bem tranquilo, sem a presença dos outros. E aí a gente começa a escalar a equipe sempre por exclusão. E a gente já pode ter uma noção do que o Flamengo vai ter em campo amanhã contra o São Paulo na Vila Belmiro, exatamente pela exclusão dos jogadores que estão no departamento médico nesse momento. São 5 jogadores, todos muito importantes. Você falou do Pedro no início do Taon, ainda se recupera daquela fratura no antebraço. A perspectiva é que ele jogue com uma tipóia específica ali na segunda quinzena do mês de novembro, portanto, pensando na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, contra o Palmeiras, mas por agora não dá para pensar no Pedro. E aí vamos falando de outros jogadores. O Everton Cebolinha está se recuperando de um problema na coxa esquerda, bem na parte alta da coxa, perto do quadril. Ele teve uma lesão ali, está se recuperando já há um bom tempo desde o jogo contra o Botafogo e em breve deve estar à disposição, mas não para essa partida de amanhã contra o São Paulo na Vila Belmiro. Aí vamos falando de outros jogadores. Carrascal, que vinha sendo muito importante, meio atacante colombiano, sofreu um edema ósseo na costela no jogo contra o Sport, a última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no sábado no Maracanã, vitória por 3-0. E aí está em recuperação também, é melhor pensar nele para a segunda quinzena, segundo as informações aqui do Departamento Médico do Flamengo. Vamos vindo mais para trás um pouco. Jorginho, outro jogador muito importante do Flamengo,
lesão no músculo posterior da coxa direita, perspectiva segunda quinzena de novembro também. Portanto, esse jogador que tem sido tão importante deve ser substituído pelo Saul ou pelo Alan. São jogadores ali que poderiam entrar em campo no lugar do Jorginho, um titular absoluto do Filipe Luís. E aí, por último, o Léo Ortiz, esse sim, já se recuperando a passos largos, mas ainda não para a partida de amanhã contra o São Paulo, talvez contra o Santos no domingo no Maracanã. Léo Ortiz, que tem um problema no tornozelo direito desde a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 3-2 no Maracanã. E aí a gente vai falar de um outro tema. Aliás, importante dizer, a qualquer momento pode passar o ônibus do Flamengo por aqui, porque o embarque está previsto por volta das 14h no aeroporto Santos Dumont, um voo que vai para Guarulhos, de Guarulhos desce para a Baixada Santista, onde o Flamengo ficou hospedado até a partida de amanhã, 21h30 contra o São Paulo, lá na Vila Belmiro. E aí é importante falar também sobre o que o Flamengo tem de problema nessa data FIFA, na convocação de Carlo Ancelotti. Alexandro e Danilo. A gente fala de valorização de jogadores quando são convocados por suas seleções, para os clubes. O Flamengo não pensa muito assim. Filipe Luís já disse que quer que os jogadores dele não sejam convocados para que eles consigam trabalhar por aqui, se recuperem do excesso de jogos. É o caso principalmente do Alexandro, que segundo a avaliação interna, tem uma sequência de partidas muito intensa. Ele é titular absoluto da lateral esquerda do Flamengo. O time ainda tem as opções do Ayrton Lucas, do Matias Vinha, dois jogadores de nível internacional, mas o Alexandro é titular absoluto do Filipe Luís e isso preocupa o desfalque, certo? No dia 15 contra o Sport lá na Ilha do Retiro e talvez contra o Fluminense no clássico do dia 19 no Maracanã. Talvez dê tempo de o Alexandre e o Danilo voltarem dessa data FIFA para jogar esse clássico contra o Fluminense. Mas essas são as informações do Flamengo. Eu queria só deixar uma última. Saiu agora a data do julgamento do pleno do Bruno Henrique, que ele está jogando com efeito suspensivo, foi punido na primeira instância do STJD por 12 jogos, por causa daquele caso de envolvimento em apostas em 2023, suspeita. Ele, portanto, foi punido na primeira instância, conseguiu um efeito suspensivo. O julgamento deveria ter acontecido no dia 30 de outubro, não aconteceu por causa de problemas no Rio de Janeiro. Agora será no dia 10 de novembro, a próxima segunda-feira. Joana. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês Vene Casagrande, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Mengão, pessoal, que entra em campo amanhã contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Um jogaço aí que vai, né, botar em xeque, né, se o Malvadão vai ser campeão ou não, porque contra o São Paulo, que venceu o Sport, o Vasco, né, na última partida, e o Flamengo venceu o Sport. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Valeu, bora pro conteúdo. Pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e também do Palmeiras. Eu sei, ainda falta muito para a final da Libertadores, mas muita gente ainda está na dúvida se de fato a decisão no dia 29 de novembro vai acontecer em Lima. Bom, como eu já disse para vocês, a Conmebol mantém o planejamento, a ideia, tudo está sendo montado para a final acontecer em Lima e só um acaso, digamos, um acaso é a questão de segurança. Se o presidente, enfim, alguém chegasse lá do Peru e falasse para a Conmebol, a gente não garante a segurança de ninguém, aí a Conmebol seria obrigada a tirar a decisão de Lima. Mas continua em Lima, tanto continua que Flamengo e Palmeiras já sabem onde vão se hospedar, Flamengo e Palmeiras já sabem onde vão treinar no período que estarão em Lima se preparando para a decisão da competição, porque eles precisam chegar com uma antecedência, regra da Conmebol, e também já sabem com quais uniformes vão entrar em campo. Será que o Flamengo vai jogar de branco, tal como aconteceu na última decisão contra o Palmeiras em 2021? Flamengo é o time visitante, é o time B. Então a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes vou matar sua curiosidade, que eu sei que você está curioso para saber com qual uniforme o Flamengo vai entrar em campo, porque eu sei que você se importa com isso, eu sei que você acha quando o Flamengo joga de branco, o Flamengo não tem sorte, eu sei disso tudo porque eu faço parte da nação rubro-negra, eu nunca gostei de ver o Flamengo jogar de branco, sendo muito sincero, mas
No vídeo agora a gente vai matar a sua curiosidade, pode ficar tranquilo. Mas antes, galera, aquele pedido, né, para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim fazer o canal Vini Casagrande, ó, crescer, crescer, crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda. Não deixe de hypar o vídeo também, tá? Isso é importante. Antes de trazer essas informações aí envolvendo a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, eu quero fazer 2 comentários rápidos sobre 2 jogadores do Flamengo. Primeiro, Bruno Henrique. É engraçado, me chama a atenção que quando o Bruno Henrique estava jogando mal, quando o Bruno Henrique era reserva, quando o Bruno Henrique havia dito que não queria jogar mais centroavante, ninguém estava comentando sobre o efeito suspensivo do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique ele está atuando, esse efeito suspensivo havia sido marcado para quinta-feira, pós-jogo contra o Racing, mas o STJD desmarcou por conta da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro viveu uma semana de caos, de fato. E aí o STJD desmarcou. Aí o Bruno Henrique volta a fazer gol, volta a fazer 2 gols em uma única partida, pronto. Agora está todo mundo preocupado com o efeito suspensivo do Bruno Henrique. Eu não estou dizendo que não tem que ter o julgamento do efeito suspensivo, tem que ter. Eu sou dessa teoria que para resolver logo, até para definir a vida do Flamengo. Porque imagina se o julgamento acontece agora e aí o efeito suspensivo do Bruno Henrique cai. Como é que o Flamengo vai se planejar? O Flamengo precisa se planejar. O Flamengo já não vai ter Gonzalo Plata na final da Libertadores. Não sabe se contará com Pedro, embora esteja fazendo um esforço absurdo. Eu sou da teoria que tem que resolver logo. Mas me chama muita atenção que quando o Bruno Henrique estava jogando mal, quando o Bruno Henrique não estava fazendo gol, ninguém estava preocupado com o efeito suspensivo. Olha, vou te contar, hein? Um outro comentário é sobre o Samuel Lino. Eu falei ontem no SBT e eu vi nas redes sociais que a repercussão foi muito boa sobre a minha declaração envolvendo o Samuel Lino. Gente, vocês precisam alinhar a expectativa de vocês em relação ao Samuel Lino. Expectativa, realidade. Eu sei que pelo fato dele ter sido contratado pelo valor que foi, mais de 20 milhões de euros, 200 milhões de reais, o jogador mais caro da história do Flamengo, eu sei disso tudo, ele joga com a etiqueta de jogador caro, eu sei que ele caiu de rendimento, eu sei disso tudo. Mas, gente, ele nunca vai ser um jogador fazedor de gols. Se você acha que esse jogador mais caro da história do Flamengo vai vir ao Flamengo e vai fazer 20, 30 gols na temporada, você está extremamente enganado. Ele é um jogador que constrói jogada, quebra a linha adversária. Ele é um jogador para fazer aquilo que ele fez contra o Sport. E aí, no seu trabalho você costuma... Uma assistência maravilhosa para o Bruno Henrique, como ele fez contra o Vitória. Agora, o que ele fez contra o Vitória, contra o Sport, ele tem que fazer contra um Palmeiras. Ele tem que fazer contra equipes, teoricamente, mais difíceis. Não esses times que estão na parte de baixo da tabela. Eu quase falei uma palavra aqui, mas, enfim, até por respeito é melhor não falar, mas são equipes que estão brigando por nada no Campeonato Brasileiro. Então, eu concordo que ele precisa fazer isso contra o Palmeiras, contra o São Paulo, agora no próximo jogo. Eu sei disso tudo. Agora, se você acha que ele vai chegar aqui e fazer 20, 30 gols, como o Pedro faz, você está muito enganado, porque ele não é esse jogador. Ele foi contratado através desse valor, porque o Felipe Luiz entende que ele é um jogador que agrega demais na parte tática, física, técnica. Agora, gol, não é a dele e nunca será. Bote isso na sua cabeça. Agora vamos para as informações envolvendo a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras já sabem em quais hotéis ficarão lá em Lima. O Flamengo vai ficar no Hilton Miraflores, tá, galera? E o Verdão vai ficar no Yacht Centric, tá? Por regra da Conmebol, os 2 clubes precisam chegar na cidade de Lima no dia 26 de novembro, 3 dias antes da final, tá? Isso é regra da Conmebol. Não é uma opção. Os clubes precisam chegar. Eles são obrigados. E aí eles treinam quinta e sexta e o jogo é no sábado. Vene, mas eles vão treinar onde? Calma, vou te dar a resposta agora. E só uma observação. Teve uma inversão aí no local de treino. Porque inicialmente o Flamengo ia treinar no CT do Alianza Lima e o Verdão no CT que é utilizado pela seleção peruana. E aí teve uma inversão. Segundo a Conmebol me disse, uma fonte da Conmebol, foi um pedido do Flamengo e o pedido foi aceito. Então vamos lá.
O Verdão vai treinar no estádio Alejandro Villanueva, que é o Matute, né? É conhecido como Matute, que é o estádio do Alianza Lima. E o Flamengo vai treinar no Videna, que é o estádio da Federação Peruana. Melhores por posição nos clubes brasileiros. Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira a lista de 26 nomes para amistosos contra Senegal e Tunísia. Os nomes dos 26 jogadores que representarão a seleção brasileira nos amistosos de novembro contra Senegal e Tunísia serão divulgados nesta segunda-feira. A tendência é que a convocação traga mais jogadores que atuam no futebol brasileiro para serem observados por Carlo Ancelotti. Com isso, o GE preparou uma lista de atletas que atuam no Brasileirão que podem ser convocados. Goleiros, pode ser o Everson do Atlético Mineiro, Léo Jardim do Vasco, Hugo Souza do Corinthians e Everton do Palmeiras. Laterais, Alexandro do Flamengo, Kaique Bruno do Cruzeiro, Luciano Juba do Bahia, Paulo Henrique do Vasco, Reinaldo do Mirassol e Vitinho do Botafogo. Os zagueiros Fabrício Bruno do Cruzeiro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Thiago Silva. Meias, Andréas Pereira, Arthur, Coutinho, Danilo, Jean Lucas, Lucas Silva, Marco Antônio do São Paulo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Rafael Veiga. Atacantes, Alain, Caio Jorge, Pedro, Ryan, Samuel Lino e Vitor Roque. Cara, colocar Rafael Veiga aqui é pura sacanagem, né, cara? Pura sacanagem. O cara acabou de voltar de lesão, é banco do Palmeiras. Aí vai ser convocado só por causa que entrou e fez 2 gols. Ah, para, cara. A seleção enfrentará a Senegal no dia 15 de novembro no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18 em Lille, na França. Esses serão os 2 últimos jogos do Brasil em 2025. Na última lista para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão na Ásia, somente 4 atletas que atuam no Brasil estiveram presentes. Hugo Souza, Vitinho, Paulo Henrique e Fabrício Bruno. O Brasil goleou a Coreia do Sul por 5-0 e perdeu por 3-2 para o Japão. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.